Se o seu maior medo não for o futuro, mas sim a certeza de que ele já está escrito? E se, no silêncio da noite, uma parte de você soubesse que cada passo, cada alegria e cada lágrima já foram decididos muito antes de você nascer? É um pensamento pesado, quase insuportável, a ideia de que somos apenas atores em um palco, seguindo um roteiro que não nos pertence. Nos sentimos pequenos, impotentes, como se a nossa liberdade fosse uma ilusão cruel. Olhamos para os nossos sonhos, para as nossas lutas, e nos perguntamos: será que isso importa? Será que meu esforço muda alguma coisa? Se o fim já está selado? Essa dúvida, esse frio na alma, é o que nos afasta, o que nos faz sentir sozinhos, mesmo quando estamos rodeados. É como se a vida perdesse a cor e o ar se tornasse rarefeito, sem espaço para a esperança. Mas e se eu te dissesse que essa não é a história completa? E se a Bíblia, esse livro tão antigo e misterioso, que muitos leem e poucos compreendem de verdade, trouxesse uma resposta surpreendente que vira essa perspectiva de cabeça para baixo? Vamos mergulhar em uma passagem que raramente é explorada, algo que, à primeira vista, parece uma curiosidade quase infantil, mas que esconde uma das maiores e mais confortadoras verdades sobre a nossa existência. Você já parou para pensar por que, depois da ressurreição, Jesus não apareceu imediatamente a todos? Porque, na verdade, ele apareceu a poucas pessoas, e de formas tão diferentes e peculiares. E mais do que isso, porque ele permitiu que a dúvida e a incerteza pairassem por um tempo, mesmo entre os seus amigos mais próximos. É uma pergunta que raramente fazemos, acostumados que estamos a imaginar um Deus que se manifesta de forma grandiosa e inegável. Mas nessa escolha de Jesus, de aparecer disfarçado, de ser reconhecido não pela sua aparência, mas por um detalhe, por uma atitude, por um coração que o amou, reside uma verdade que pode libertar a sua alma de todas as amarras do medo e da impotência. A resposta a essa curiosidade nos levará a um lugar de paz, onde a soberania de Deus não é uma jaula, mas um abraço, e onde a nossa história não é um roteiro pré-escrito, mas uma obra de arte viva, pintada a cada novo amanhecer, com cada escolha que fazemos. Então, fique comigo, porque a partir de agora, o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a sua vida, a sua fé e o seu futuro. Pode ser a chave que faltava para você entender que o plano de Deus para você não é uma linha reta, mas uma dança, e que nela você não é apenas um espectador, mas um participante vital, amado e insubstituível. Pense comigo. A morte de Jesus foi um evento público, brutal, impossível de ser ignorado. A ressurreição, por outro lado, não foi uma exibição pública de poder. O túmulo vazio foi descoberto por um pequeno grupo de mulheres. Maria Madalena, ao ver o túmulo vazio, chora. Ela está em luto, em desespero, e então algo acontece que parece quase um equívoco. Ela vê um homem e pensa que é o jardineiro, mas então ele pronuncia uma única palavra: Maria. E naquele som, naquele tom, naquela familiaridade, ela o reconhece. Não por sua aparência gloriosa, mas pela intimidade de sua voz. E aqui reside a primeira grande pista do nosso mistério. Jesus escolhe ser reconhecido pela voz, não pela visão. Ele escolhe a intimidade sobre o espetáculo. Ele poderia ter aparecido no meio da praça, com anjos cantando e trombetas soando. Teria sido o maior evento televisivo de todos os tempos. Mas ele não o fez, porque a fé que ele deseja não é baseada em evidências irrefutáveis que anulam a nossa escolha, mas em um relacionamento que é construído no dia a dia, na voz suave que nos chama pelo nome, na pequena certeza que cresce no coração. Pense em Tomé, o cético, o que duvidou. Jesus não o condena. Ele se aproxima, oferece a sua mão, convida-o a tocar suas feridas. E a resposta de Tomé, Senhor meu e Deus meu, não é uma conclusão lógica, mas uma rendição do coração, uma adoração que nasce do toque, do ver e do crer. E o que isso tem a ver com o nosso medo de que o futuro esteja escrito? Tudo, porque o Deus que Jesus nos revela não é um relojoeiro que nos montou, deu corda e nos assiste à distância. Ele é o jardineiro que nos chama pelo nome. Ele é o amigo que nos permite tocar suas feridas. Ele é o Criador que se importa com a sua dor, com a sua dúvida, e que não te impõe uma fé de cima para baixo,
mas te convida a uma jornada de descoberta, onde cada passo é uma escolha, e cada escolha é um ato de amor e confiança. Ele sabia que a dor e a incerteza de Tomé não eram falta de fé, mas a busca por algo real, por algo palpável. Ele sabia que a dor de Maria era tão profunda que ela não conseguiria ver o milagre à sua frente, até ser chamada pelo seu nome. E ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua incerteza. Ele sabe que a sua alma anseia por uma prova, por uma certeza, por uma paz que o mundo não pode dar. O plano de Deus para a sua vida não é um roteiro fixo que anula a sua liberdade. É como um compositor que escreveu a melodia principal da sua vida, a essência do seu ser, o destino final da sua alma, mas que te convida a improvisar o arranjo. A sua vida é a partitura e as suas escolhas são as notas que você toca. E o belo, o maravilhoso, é que mesmo quando você toca uma nota errada, quando a melodia sai do ritmo, ele não te abandona. Ele é o maestro que te ajuda a encontrar o compasso de novo, a afinar o seu instrumento, a transformar o erro em uma nova harmonia. A soberania de Deus não é um peso, mas um alívio, porque significa que o final está garantido. O destino final da sua alma, o destino de estar para sempre com Ele, é uma promessa inabalável. Mas o caminho, a jornada, a forma como você vive a sua história, isso é a sua participação. É a sua resposta ao amor dele. É a sua fé que se manifesta em cada decisão, em cada ato de bondade, em cada perdão que você concede. E a melhor parte, você não está sozinho nessa dança. Ele está com você. A cada nota que você toca, a cada passo que você dá, a cada escolha que você faz. Ele está te observando, não para julgar, mas para aplaudir, para te encorajar, para te guiar gentilmente com o sussurro da sua voz que te chama pelo nome. E se o seu maior medo for a incerteza, a sensação de que o chão pode sumir a qualquer momento, a resposta está exatamente aí, no fato de que o plano dele para você não é sobre o que vai acontecer amanhã, mas sobre quem está com você hoje. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que já as tem. A esperança não é a garantia de que as coisas vão ser do jeito que você quer, mas a certeza de que elas vão ser do jeito que ele sabe que é o melhor, mesmo que você ainda não consiga ver. E essa certeza, essa paz, não é algo que você encontra em uma fórmula ou em um ritual. É algo que você encontra na intimidade de um coração que se permite ser chamado pelo nome. A nossa cultura nos ensinou a buscar as respostas para a vida nos grandes palcos, nos holofotes, nas certezas absolutas. Mas Deus nos convida a encontrá-lo nos pequenos detalhes, na voz suave de uma oração, na presença silenciosa de um pôr do sol, na gentileza de um estranho. Na verdade, Ele te convida a uma relação que é construída com o tempo, com a confiança, com a vulnerabilidade. Ele não quer apenas que você o siga, Ele quer que você o conheça. E é nesse conhecimento que a sua alma encontra a paz, a sua mente encontra o descanso e o seu coração encontra a coragem para enfrentar o futuro, sabendo que ele não está pré-escrito como um roteiro rígido, mas sim cuidadosamente guardado nas mãos daquele que te conhece, te ama e te chama pelo nome. Eles caminhavam, tristes, desiludidos, discutindo os acontecimentos em Jerusalém. O próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. Seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Ele, então, começa a explicar as Escrituras, aprofundando o significado de tudo o que havia acontecido. E o que acontece? Eles não o reconhecem pela sua aparência, nem por sua voz, mas seus corações ardiam dentro deles enquanto ele falava. A revelação final não veio por uma visão, mas no momento em que ele partiu o pão à mesa. Nesse gesto simples, cotidiano, familiar, os olhos deles finalmente se abriram. O que isso nos diz? Que muitas vezes Deus está caminhando conosco, bem ao nosso lado, e nós não o reconhecemos. Estamos tão focados em nossa dor, em nossa decepção, que nossos olhos espirituais ficam fechados. Nossos corações estão pesados e a nossa mente está cheia de perguntas. E Jesus, em sua infinita paciência, não se impõe. Ele caminha conosco, Ele nos ouve, Ele compartilha o caminho. Ele usa a sua própria palavra para acender uma chama em nossos corações.
para nos lembrar de que Ele já esteve lá, que Ele entende a nossa dor. E a revelação final não acontece em um momento de poder, mas em um momento de comunhão, de intimidade, de partilha, na partição do pão. Isso nos ensina que a presença de Deus nem sempre é sentida como um raio ou um trovão. Muitas vezes, ela é sentida na simplicidade, na delicadeza de um gesto, na partilha de uma refeição, na conversa com um amigo. É no cotidiano que a nossa fé é testada e fortalecida. O plano de Deus para a sua vida, a melodia que Ele escreveu para você, se manifesta nos pequenos momentos, naquela conversa que te trouxe paz, naquele ato de bondade que te encheu de alegria, naquela oração sussurrada que te deu força. O seu destino não é uma linha reta, mas uma tapeçaria complexa, tecida com fios de esperança, dor, alegria e fé. E cada fio, cada cor é importante para a beleza final da obra. Acreditar que Deus tem um plano para nós não significa que as coisas vão ser fáceis. Significa que, mesmo nas dificuldades, existe um propósito. Significa que a dor que você sente hoje pode ser o solo onde a sua fé mais forte irá florescer amanhã. É a certeza de que a escuridão da noite não é o fim, mas o prenúncio de um novo amanhecer, onde a luz de Cristo brilha ainda mais forte. A soberania de Deus não anula as suas lágrimas, ela as acolhe. Não ignora a sua luta, ela a fortalece. Não apaga as suas dúvidas, ela as transforma em perguntas que te levam a uma intimidade ainda maior com Ele. E essa é a beleza da nossa jornada. Não precisamos ter todas as respostas. Precisamos apenas ter um coração que se permite ser transformado a cada dia, que se permite ser chamado pelo nome. Um coração que aprendeu que a verdadeira felicidade não está em ter o controle de tudo, mas em entregar o controle a quem realmente o tem e que, mesmo assim, te convida a caminhar ao lado dele, como um amigo. A liberdade que Jesus te oferece não é a liberdade de fazer o que você quiser, mas a liberdade de ser quem Ele te criou para ser. É a liberdade de amar, de perdoar, de servir, de sonhar. É a liberdade de não ter medo do futuro, porque a sua história não está em um roteiro, mas em suas mãos. E nessas mãos não existe incerteza, existe apenas amor. Então, permita-se viver a sua vida de forma plena, sem o peso da culpa do passado, sem o medo do futuro. Viva o hoje, o agora, com a certeza de que Ele está com você. E se você não o sente, se você sente que seus olhos espirituais estão fechados, como os dos discípulos de Emaús, não desista. Permita que a sua palavra reacenda a chama em seu coração. Permita-se ter um momento de partilha, de oração, de comunhão com Ele. E no momento menos esperado, você o reconhecerá. Na simplicidade de um gesto, na voz suave que te chama pelo nome. E então, a sua alma, que antes vivia no medo e na incerteza, encontrará a paz que excede todo o entendimento. A paz de quem sabe que a sua história está sendo escrita, sim, mas não em um livro fechado, e sim em um livro aberto, onde cada capítulo é uma nova chance de amar e ser amado pelo autor da vida. Vamos então aprofundar nossa reflexão sobre o que significa essa jornada de fé, onde não somos apenas espectadores de um plano divino, mas participantes ativos de uma história de amor. E para isso, vamos desviar um pouco o olhar da ressurreição em si, para focar em algo que a precedeu, algo que nos conecta de uma forma visceral com o nosso próprio sofrimento. Pense na noite anterior à crucificação, a noite do Getsêmani. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, ajoelha-se em oração, e a dor é tão avassaladora que seu suor se torna como gotas de sangue. Ele pede: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. É um momento de vulnerabilidade tão profunda que quebra a imagem que muitos de nós temos de um Jesus invencível, distante das nossas fraquezas. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer nos mostrar, de uma vez por todas, que o sofrimento não é um sinal de fraqueza e que a oração não é uma fórmula mágica para evitar a dor, mas o nosso maior refúgio nela. Ele não nos ensinou a fingir que não sentimos medo, que não sentimos dor. Ele nos ensinou a levar tudo isso, em nossa forma mais crua e honesta, para o Pai. O seu clamor não era um questionamento da soberania de Deus, mas um ato de total dependência. Ele estava dizendo: Eu confio em Ti, Pai.
eu não entendo tudo, mas eu confio. E essa é uma das maiores lições para a nossa caminhada. Muitas vezes, nós tentamos ser fortes por conta própria. Vestimos uma armadura de autossuficiência e tentamos enfrentar os nossos gigantes sozinhos. Mas a fé que nos liberta não é a fé na nossa própria força, mas a fé na força de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A sua oração não precisa ser perfeita, cheia de palavras bonitas e teologicamente corretas. Ela precisa ser real, precisa ser a sua voz, com todas as suas dúvidas, seus medos, suas angústias. Deus não se assusta com a sua dor. Ele a acolhe, ele a entende, porque ele a viveu no Getsemane e a venceu na cruz. E é nesse ato de entrega, nesse momento de total vulnerabilidade, que a verdadeira intimidade com o Criador é forjada. A oração não é sobre convencer Deus a fazer a sua vontade, mas sobre alinhar a sua vontade à dele. É sobre, no meio do seu maior desespero, ainda conseguir dizer: não a minha vontade, mas a tua. Isso não é um ato de resignação, mas de rendição. É a paz que a sua alma busca. A paz que vem da certeza de que, não importa o quão escuro o caminho pareça, o mapa está em suas mãos e o destino final é seguro. A nossa jornada de fé não é sobre ter uma vida sem problemas, mas sobre ter a presença de Deus em meio a eles. É a coragem de ser vulnerável, de se derramar em oração, sabendo que, mesmo que a resposta não seja o que você esperava, ela será sem dúvida o que você precisa. E essa confiança nos capacita a enfrentar o inesperado, o desconforto, a incerteza, com uma força que não vem de nós, mas dele. E se a sua vida hoje se parece com uma noite no Getsemane, se você está suando sangue, não se sinta culpado por sua fraqueza. Sinta-se amado, porque você está vivendo uma experiência que o próprio Jesus viveu. E ele te convida a fazer o mesmo que ele fez. Ajoelhe-se e fale com o Pai. E então, entregue. Entregue a dor, o medo, a incerteza. Entregue o seu futuro. E permita que a paz que excede todo o entendimento inunde o seu coração e a sua mente. A oração não é a última saída, é o primeiro passo. É o nosso ato de fé mais puro, a nossa declaração de dependência. É a nossa forma de dizer a Deus que mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho, confiamos na sua mão que nos guia. A sua oração não tem que ser um monólogo, mas uma conversa. Ele te ouve, ele te responde. Às vezes, com um sim, às vezes, com um não, e muitas vezes, com um espere, mas sempre, sempre com amor. A aparição de Jesus a Pedro, depois da ressurreição, à beira do mar da Galileia. Pedro, o mesmo que o negou 3 vezes, havia retornado à sua antiga vida de pescador. Ele estava no mar, cansado, sem ter pescado nada, talvez se sentindo um fracasso, um traidor, e Jesus aparece. Novamente, a aparição não é dramática. É um homem na praia, que lhes diz para lançarem a rede do outro lado do barco. E quando a rede se enche milagrosamente, a revelação acontece. Pedro, então, se joga na água e vai até Jesus. O que se segue é um diálogo que muda tudo. Jesus não repreende Pedro, ele não o humilha. Em vez disso, ele faz 3 perguntas. Pedro, você me ama? 3 vezes para cada negação. E a cada resposta de Pedro, Jesus lhe dá uma nova comissão. Alimente as minhas ovelhas. O que isso nos ensina sobre a nossa própria história, sobre o nosso passado, sobre os nossos erros, que a graça de Deus não é apenas o perdão dos nossos pecados, mas a restauração do nosso propósito. A história de Pedro nos mostra que o nosso passado, por mais doloroso ou vergonhoso que seja, não determina o nosso futuro em Cristo. Não importa quantas vezes você tenha falhado, quantas vezes você tenha negado a Ele, quantas vezes você tenha se desviado do caminho, a voz de Jesus ainda te chama. Ele ainda te chama pelo nome. E Ele não te chama para te condenar, mas para te restaurar. Ele te chama para te dar uma nova chance, um novo propósito. Ele te chama para te fazer lembrar de quem você é nele. O plano de Deus para a sua vida não foi cancelado pelos seus erros. Pelo contrário, Ele usa os seus erros, as suas cicatrizes, as suas falhas, para moldar um coração mais humilde, mais compassivo, mais dependente dele. A história de Pedro é uma prova viva de que o perdão não é apenas um ato de misericórdia, mas um ato de amor
que restaura o nosso valor, a nossa dignidade, o nosso propósito. E isso nos leva a um dos temas mais importantes da nossa fé, a importância do perdão e da reconciliação. Assim como Jesus perdoou e restaurou Pedro, ele nos chama a perdoar aqueles que nos ofenderam e a buscar a reconciliação com aqueles que amamos. O perdão não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que somos chamados a fazer. É como um músculo que precisa ser exercitado, uma decisão que precisa ser renovada a cada dia. Mas a amargura, o ressentimento, são como venenos que corroem a nossa alma e nos separam de Deus e dos outros. O perdão, por outro lado, é a chave que nos liberta da prisão do nosso próprio rancor. Não perdoamos porque o outro merece. Perdoamos porque nós precisamos ser livres. Perdoamos porque fomos perdoados de uma dívida muito maior. E é nesse ato de perdão que o nosso coração se torna mais parecido com o de Cristo, que Ele nos capacita a amar o próximo, a servir, a testemunhar da sua bondade. Não importa o que você tenha feito, o quão distante você se sinta, a mesa de Jesus ainda está posta. Ele ainda te convida a se sentar com Ele, a confessar os seus erros, a aceitar o seu perdão e, em troca, a ter o seu propósito restaurado, a ter o seu coração renovado, a ter a sua alma curada. A vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre direção. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar, com a ajuda daquele que te chama pelo nome e te ama incondicionalmente. Então, agora que compreendemos a beleza do perdão e da restauração, vamos dar mais um passo nessa jornada íntima com o Criador. E para isso, quero te convidar a pensar sobre algo que muitas vezes passamos por cima sem a devida atenção: o mistério da ascensão de Jesus. Ele não apenas ressuscitou, mas subiu ao céu, e isso tem um significado profundo, um que impacta diretamente a sua vida hoje. Pense comigo, por que ele não ficou? Por que ele não estabeleceu seu reino terreno de forma visível e permanente? A resposta nos leva a uma das maiores promessas da nossa fé, a vinda do Consolador, o Espírito Santo. A ascensão de Jesus não foi uma despedida, mas o início de uma nova forma de presença divina na terra, uma que nos inclui de uma maneira que antes não era possível. Ele disse: "É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá." E o que isso significa para nós? Significa que a presença de Deus não é algo distante, que precisamos buscar em templos ou cerimônias. A presença dele, o Espírito Santo, habita em nós. Você, eu, cada um de nós que aceita a Cristo, nos tornamos o novo templo, o novo lugar de habitação de Deus na terra. Isso muda tudo, não é? A nossa vida não é mais uma busca por algo que está fora de nós, mas uma jornada de descoberta do que já está dentro. O plano de Deus para a sua vida não é um destino que você precisa alcançar em algum lugar distante, mas uma manifestação contínua de sua presença em cada passo que você dá. A cada decisão, a cada conversa, a cada momento de silêncio, o Espírito Santo está ali, te guiando, te ensinando, te consolando. A nossa fé não é baseada em uma memória de algo que aconteceu há 2000 anos, mas na realidade de uma presença viva e atuante em nosso cotidiano. É a força para perdoar, a sabedoria para decidir, a paz para descansar, a coragem para enfrentar. O Espírito Santo não é uma energia mística, mas uma pessoa, o próprio Deus habitando em você. E isso nos leva a um dos pontos mais importantes para a nossa paz interior: aprender a viver e andar segundo o Espírito. Em uma cultura que nos ensina a confiar em nossos próprios instintos, em nossa própria sabedoria, o chamado para andar segundo o Espírito é um convite para uma vida de total dependência. É a renúncia do nosso ego, do nosso orgulho, das nossas próprias vontades, para permitir que o querer de Deus se manifeste através de nós. Não é uma vida de ausência de lutas, mas uma vida de vitória sobre elas, porque a batalha não é nossa, mas dele. E a arma mais poderosa que temos não é a nossa força, mas a sua. O Espírito Santo nos capacita a amar o próximo de uma forma que o nosso coração, por si só, não conseguiria. Ele nos dá a mansidão para responder com graça quando somos provocados, a paciência para esperar no tempo de Deus, a alegria para celebrar mesmo em meio à dor. É Ele quem nos convence do pecado, quem nos guia à verdade, quem nos lembra de que somos filhos amados de Deus. Portanto, a próxima vez que você se sentir perdido,
que a sua alma estiver inquieta, não olhe para fora, olhe para dentro. Silencie a sua mente, acalme o seu coração e peça que o Espírito Santo te encha, te guie, te console. Ele está ali, ele sempre esteve. A ascensão de Jesus foi o presente mais extraordinário que poderíamos receber. A sua presença viva em nós, para nos guiar, nos fortalecer e nos capacitar a viver a vida que Ele nos chamou a viver. Uma vida de paz, de propósito, de amor, onde o plano de Deus não é um mistério distante, mas uma realidade íntima e pessoal. E essa presença é a nossa maior certeza, a nossa maior esperança, a nossa maior promessa. A santificação não é um estado de perfeição que alcançamos de uma vez por todas, mas um processo contínuo de transformação. É como um jardineiro que cuida de uma planta. Ele não a transforma de uma vez. Ele a rega, a poda, a expõe ao sol, a protege das pragas. E com o tempo, ela cresce e floresce. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha em nós, nos transformando à imagem de Cristo, frutificando em nós os dons dele. E um desses frutos, talvez o mais visível, é o que chamamos de sabedoria celestial. Em um mundo cheio de informações, onde as vozes competem por nossa atenção e a verdade é relativizada, a sabedoria de Deus é um farol que nos guia em meio à escuridão. Ela não é apenas conhecimento, mas a capacidade de aplicar esse conhecimento de forma prática e amorosa. A sabedoria de Deus não se encontra nos livros mais complexos ou nas filosofias mais elaboradas, mas na simplicidade da sua palavra e na intimidade de uma vida de oração. É o discernimento que o Espírito Santo nos dá para saber o que é certo e o que é errado, para tomar decisões que honram a Deus, para falar a verdade em amor. E essa sabedoria é um dos maiores antídotos para o medo do futuro, para a incerteza que nos assombra. Porque quando a sua vida é guiada pela sabedoria de Deus, você não precisa ter todas as respostas. Você precisa apenas ter a certeza de que está caminhando na direção certa, com o guia mais seguro que existe. Viver com sabedoria é viver com humildade, reconhecendo que não sabemos de tudo, mas confiando naquele que sabe. É a certeza de que o plano de Deus para nós, mesmo em meio às dificuldades, é um plano bom, que tem um propósito, que nos leva a um futuro de esperança. A sabedoria de Deus nos ensina a valorizar o silêncio e a meditação, a ouvir a voz suave do Espírito, em vez de nos deixarmos levar pelo barulho do mundo. Ela nos ensina a não murmurar diante das dificuldades, mas a encontrar alegria em meio às lutas, sabendo que elas são oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa santificação. E essa alegria não é um sentimento superficial, mas uma certeza profunda que brota da confiança em Deus. Viver de forma sábia é viver de forma desprendida das coisas materiais, sabendo que a nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos em Cristo. É ter um coração generoso, que sabe que dar é mais feliz do que receber. É ter uma língua que abençoa, em vez de amaldiçoar, que edifica, em vez de destruir. É cuidar do nosso corpo como um templo, honrando a Deus com cada escolha que fazemos. Em última análise, a sabedoria celestial é a manifestação visível da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o fruto que comprova na autenticidade da nossa fé, o testemunho que fala mais alto do que qualquer palavra. E é essa sabedoria que nos capacita a ser luz no mundo, a proclamar a bondade de Deus, não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas vidas. A vida cristã é uma vida de sabedoria, de dependência, de amor. É a resposta do nosso coração a um Deus que nos amou primeiro, que nos chamou pelo nome e nos deu o seu próprio Espírito para nos guiar, nos ensinar e nos consolar a cada novo amanhecer. Então, tendo a sabedoria celestial como nossa bússola, vamos falar de algo que a acompanha de perto, algo que muitos de nós desejamos, mas que parece tão difícil de alcançar: a paz interior. Em um mundo de constante agitação, de notícias ruins, de pressões sociais e de uma voz interior que muitas vezes nos condena, a paz parece um luxo, um privilégio para poucos. Mas a paz que Cristo nos oferece não é a ausência de problemas, é a presença dele em meio a eles. A paz que ele nos dá, a paz que ele prometeu em João 14:27, não é a paz do mundo. Ela é diferente, é mais profunda, é mais duradoura.
Ela é a certeza inabalável de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle. E o que isso tem a ver com a ascensão e a presença do Espírito Santo? Tudo, porque a paz que excede todo o entendimento é um fruto do Espírito, uma manifestação da sua presença em nossas vidas. E ela se manifesta de uma forma muito particular, no descanso no Senhor. Aprender a descansar no Senhor é uma das habilidades mais importantes da nossa jornada de fé. Significa soltar as rédeas, parar de lutar com as nossas próprias forças e entregar o controle a quem realmente o tem. Não é uma atitude de passividade, mas de confiança ativa. É a coragem de dizer: eu fiz a minha parte, eu orei, eu me esforcei, mas agora eu entrego a Ti, Senhor. O resultado é Teu. E nesse ato de entrega, a ansiedade se dissipa, o medo se acalma e a paz de Deus inunda o nosso coração. Pense em Jesus no barco, dormindo em meio à tempestade. Ele não estava dormindo porque era ignorante do perigo. Ele estava dormindo porque confiava plenamente em seu Pai. Ele descansava em sua soberania. E essa é a paz que Ele nos convida a ter. A paz de quem sabe que o piloto do barco não é você, mas Ele. E mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as ondas se levantem, Ele tem o poder de acalmar a tempestade com uma única palavra. O seu descanso no Senhor não é um sinal de fraqueza, mas de uma fé madura e profunda. É a certeza de que a nossa história não é uma tragédia em potencial, mas uma obra de arte nas mãos do artista mais talentoso que existe. E essa paz, essa certeza, nos liberta para amar, para servir, para viver de forma generosa e desapegada. Nos liberta para amar o próximo de forma genuína, sem esperar nada em troca, porque a nossa maior recompensa já está garantida. Nos liberta para viver de modo íntegro e irrepreensível. Não por obrigação, mas por um coração grato que deseja honrar a Deus em tudo o que faz. Nos liberta para enfrentar as provações com coragem, sabendo que elas são oportunidades para o nosso fortalecimento espiritual. A paz de Deus não é um destino, é uma jornada. E ela começa no momento em que você entrega o seu controle a Ele, no momento em que você decide descansar nos seus braços, no momento em que você permite que a sua presença silencie todas as vozes de medo e de incerteza em sua mente e em seu coração. Vamos focar em algo que nos conecta com a nossa comunidade de fé e que nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada: a comunhão dos santos. A vida cristã não foi feita para ser vivida de forma solitária. Somos parte de um corpo, de uma família, de uma comunidade de pessoas que, como nós, estão buscando a Deus, lutando com suas próprias fraquezas e celebrando suas próprias vitórias. A comunhão com outros crentes não é apenas um ritual social, mas uma necessidade espiritual. É o lugar onde encontramos encorajamento mútuo, onde podemos ser vulneráveis e honestos sobre nossas lutas sem medo de julgamento, e onde podemos ser fortalecidos pela fé dos outros. E aqui, a história da ressurreição nos dá mais uma pista valiosa. Jesus não apareceu apenas a indivíduos, mas também a grupos. E as suas aparições sempre resultaram em comunhão, em compartilhar de uma refeição, em ensinar a sua palavra, em celebrar a sua presença. A presença de Jesus, mesmo após a ascensão, é sentida de uma forma poderosa quando estamos juntos, quando nos reunimos em seu nome. É na mesa da comunhão, na partilha do pão e do vinho, que nos lembramos de seu sacrifício e da nossa unidade em Cristo. A comunhão nos capacita a proclamar a bondade de Deus, a dar testemunho de sua fidelidade, a celebrar as vitórias espirituais uns dos outros e a aprender com as nossas derrotas, sem sermos esmagados por elas. O plano de Deus para a sua vida não é apenas sobre você, mas sobre como você se encaixa no grande quebra-cabeça do reino. E a sua peça, o seu dom, o seu testemunho, é vital para o todo. Você não é apenas um indivíduo, você é um membro de um corpo. E o corpo precisa de você. Ele precisa do seu amor, do seu serviço, da sua perseverança, da sua alegria. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros para nos lembrar de que a nossa esperança não é em nós mesmos, mas em Cristo. Precisamos uns dos outros para nos encorajar nos momentos de dificuldade, para nos ajudar a resistir às tentações, para nos ensinar a praticar a paciência e a cultivar a mansidão.
E é nesse ambiente de comunhão que a nossa fé é fortalecida, que o nosso coração é curado, que a nossa alma encontra um lar. Portanto, não se isole. Busque a sua comunidade de fé. Partilhe as suas alegrias e as suas tristezas. Permita-se ser amado e amar. Porque, em última análise, a história de Jesus não é sobre um herói solitário, mas sobre um Salvador que criou uma família, uma comunidade, para que pudéssemos viver a nossa vida com propósito, com paz e com a certeza de que juntos somos mais fortes. A sua jornada de fé, que começou com a pergunta sobre a soberania de Deus, nos leva a uma resposta que é mais bonita e mais completa do que poderíamos imaginar. A resposta é um relacionamento, uma intimidade, uma comunidade. A resposta é um Deus que te ama, que te chama pelo nome e que te convida a fazer parte de algo muito maior do que você. E essa é a nossa maior esperança, a nossa maior promessa, a nossa maior verdade. Nesse caminho que estamos traçando, de descanso e comunhão, surge um elemento fundamental que nos capacita a viver tudo isso na prática. Cuide cuidado com a língua e as palavras. Talvez pareça um detalhe pequeno, mas a Bíblia nos mostra que a nossa boca é um reflexo do nosso coração e que as palavras que proferimos têm o poder de vida e morte. E por que isso se conecta ao nosso tema de um plano divino que não é um roteiro pré-escrito? Porque se somos participantes ativos nessa dança com Deus, cada palavra que falamos é uma nota que tocamos. E essa nota pode ser uma melodia de graça e encorajamento, ou um som desafinado de crítica e amargura. E as nossas palavras são as ferramentas mais poderosas que temos. Podemos usá-las para construir pontes de amor e reconciliação, ou para erguer muros de separação e ressentimento. O plano de Deus para nós inclui a cura interior, a libertação espiritual, a transformação do nosso caráter. E grande parte dessa transformação acontece no jardim do nosso coração, onde o Espírito Santo nos ensina a podar as ervas daninhas do orgulho e da malícia e a cultivar os frutos da bondade e da mansidão. E a língua é o termômetro desse jardim. Se as nossas palavras são cheias de reclamação, de julgamento, de fofoca, é um sinal de que algo não está bem dentro de nós. Mas se as nossas palavras são cheias de gratidão, de louvor, de encorajamento, é um sinal de que a presença de Deus está crescendo em nós, nos transformando de dentro para fora. A gratidão pelas pequenas coisas é a semente de onde nasce uma vida de paz e contentamento. É a decisão de olhar para o que temos, em vez de focar no que nos falta. É o antídoto contra a murmuração, a ingratidão que nos cega para as bênçãos diárias de Deus. Lembre-se de Jesus no mar, depois da ressurreição, preparando o café da manhã para seus discípulos. Foi um gesto simples, cotidiano, mas cheio de amor e de graça. E é nesses pequenos gestos, nessas pequenas bênçãos, que a mão de Deus se manifesta. A sua vida não precisa ser uma sequência de milagres espetaculares para que você reconheça a presença de Deus nela. A sua vida é um milagre a cada novo amanhecer. O ar que você respira, a comida em sua mesa, a pessoa que você ama, tudo isso é a manifestação da bondade de Deus. E a nossa resposta a essa bondade deve ser uma vida de gratidão, de palavras que edificam, de um coração que transborda de louvor. Isso não significa que você não terá dias difíceis, que você não terá motivos para chorar. Mas significa que, mesmo em meio às lágrimas, você terá a certeza de que a bondade de Deus te cerca e que a sua história, com todos os seus altos e baixos, está sendo cuidadosamente escrita por aquele que te ama. Muitos de nós vivemos em busca de um grande propósito, de um chamado extraordinário que nos torne famosos ou ricos, e a ansiedade de não o encontrar nos consome. Mas o plano de Deus para a sua vida não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é. O seu propósito principal, o seu chamado mais elevado, é ser um filho amado, um portador da imagem de Cristo, um agente de amor e de reconciliação na terra. E isso se manifesta nas pequenas coisas, nos momentos mais simples do dia a dia. Você não precisa ser um missionário em terras distantes para cumprir o seu propósito. Você pode ser um missionário em sua casa, em seu trabalho, em sua vizinhança. O seu testemunho de vida, o seu sorriso, a sua palavra de encorajamento, a sua mão estendida para ajudar. Tudo isso é a manifestação do seu propósito. E para viver esse propósito, somos chamados a amar o próximo.
mas não de uma forma superficial, de um amor que só existe enquanto as coisas estão fáceis. Somos chamados a amar de uma forma sacrificial, de um amor que perdoa, que serve, que se entrega. A história de Jesus é a prova viva desse amor. Ele não nos amou porque éramos perfeitos, mas Ele nos amou porque somos valiosos para Ele. Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, de nos chamar de amigos, de nos restaurar, mesmo depois de o termos negado. E é esse amor que nos foi dado de graça, que nos capacita a amar o outro, mesmo quando o outro é difícil, quando o outro nos machuca. O amor ao próximo não é um sentimento, é uma escolha. É a decisão diária de olhar para o outro com os olhos de Cristo, com misericórdia e compaixão. É a escolha de ser paciente, de ser bondoso, de não se irar facilmente, de não guardar rancor. É a escolha de ver a imagem de Deus no rosto do outro, mesmo que ela esteja um pouco embaçada pela dor, pelo pecado ou pelo sofrimento. E quando vivemos uma vida de amor, a nossa alma encontra um descanso que o mundo não pode nos dar. A nossa paz interior se torna mais profunda, a nossa fé se torna mais forte, e a nossa vida se torna um reflexo da beleza do reino de Deus. O seu propósito não está em um futuro distante. Ele está em cada momento, em cada oportunidade de amar, de servir, de perdoar. Ele está em você, na sua história, nas suas cicatrizes e nas suas vitórias. A sua vida é a obra de arte que Deus está pintando, e a cada ato de amor, você adiciona uma nova cor, uma nova beleza, uma nova profundidade. A sua vida importa, a sua história importa. E cada passo que você dá, com amor, gratidão e serviço, é um passo na direção do propósito que Deus escreveu para você. O que emerge, então, dessa jornada de amor e propósito é a necessidade de uma vigilância espiritual. O mundo ao nosso redor está em constante movimento, com suas tentações, suas pressões, suas vozes que tentam nos desviar do caminho. A nossa carne, a nossa natureza humana, é fraca e inclinada ao pecado. E o nosso inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A história de Jesus, após a ressurreição, não termina com um final feliz e estático. Ela é o ponto de partida para uma batalha espiritual que ainda está em andamento. E é por isso que somos chamados a permanecer firmes na verdade e a resistir às tentações. O próprio Jesus foi tentado no deserto, e a sua vitória não foi baseada na sua força humana, mas na sua total dependência da palavra de Deus. Ele respondia a cada tentação com as Escrituras, nos mostrando que a nossa maior arma contra o engano do inimigo é a verdade. E a verdade é que o nosso futuro não está em um roteiro pré-escrito, mas em uma promessa de esperança. A verdade é que somos filhos amados de Deus, perdoados e restaurados. A verdade é que o Espírito Santo habita em nós, nos capacitando a viver uma vida de santidade e de propósito. A nossa vigilância espiritual não é uma atitude de medo, mas de uma fé madura que reconhece a realidade da batalha e se arma com as ferramentas certas. E uma dessas ferramentas mais poderosas que a nossa sociedade tem tentado nos roubar é a minha esperança no retorno de Cristo. Vivemos em um mundo que nos ensina a viver para o agora, para o prazer imediato, para as conquistas passageiras. Mas a nossa fé nos convida a ter uma esperança que transcende o tempo. Uma esperança que olha para o futuro com a certeza de que a nossa história, individual e coletiva, culmina em um momento de triunfo e de glória, quando Jesus voltará para buscar a sua noiva. E essa esperança não nos torna passivos, mas nos capacita a viver cada dia com um senso de urgência, de propósito, de alegria. A esperança no retorno de Cristo nos liberta do medo da morte, nos dá coragem diante da perseguição e nos ajuda a manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta apagá-la. É a certeza de que o nosso sofrimento hoje é temporário, mas que a nossa recompensa será eterna. É a certeza de que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E essa alegria, essa esperança, é o nosso maior testemunho ao mundo. A nossa história, com todos os seus desafios e incertezas, é um eco da grande história de redenção de Deus. E a nossa esperança no retorno de Cristo é o ponto final, a conclusão gloriosa, a certeza de que a nossa fé, o nosso amor
e a nossa perseverança não são em vão. É um processo contínuo, uma atitude de humildade que reconhece as nossas falhas, a nossa dependência de Deus e que nos leva a buscar a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é a base da nossa esperança. O amor de Deus não é um amor que ignora o nosso pecado, mas um amor que o perdoa. E o arrependimento é a nossa resposta a esse amor. É o nosso sim ao perdão que nos foi oferecido de graça na cruz. Quando a nossa alma se sente pesada, cheia de culpa e vergonha, a voz suave de Jesus nos chama a examinar o coração diante do Senhor, a confessar os nossos pecados, a nos arrepender e a nos levantar novamente. Ele nos ensina a depender totalmente de Deus, a reconhecer a sua graça em cada decisão, em cada momento. E essa humildade é a porta para uma vida de verdadeira alegria em Cristo. Porque a alegria do Senhor não é um sentimento que depende das nossas circunstâncias. É uma certeza que nasce da nossa comunhão com Ele, da nossa gratidão pelo seu perdão, da nossa esperança na sua promessa. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa arma contra o desespero e a desilusão. Ela nos capacita a alegrar-se na esperança, a encontrar beleza em meio à dor, a celebrar as vitórias espirituais, por menores que sejam, a encontrar propósito nas nossas derrotas. O plano de Deus para a sua vida não é um plano de perfeição, mas de transformação. É um plano que inclui o arrependimento, a cura, a restauração. É um plano que nos convida a não desistir, a perseverar na caminhada cristã, sabendo que o nosso esforço, o nosso arrependimento, as nossas lágrimas não são em vão. Ele é o autor da vida, o restaurador da alma, o Cordeiro que nos tira o pecado do mundo. E a nossa história, com todos os seus erros e acertos, é a prova viva da sua misericórdia, da sua graça e do seu amor. Então, se o seu coração está pesado hoje, se você se sente distante de Deus por causa dos seus erros, lembre-se da sua misericórdia. Lembre-se do arrependimento que te liberta. Lembre-se da alegria que te fortalece. E no silêncio da sua alma, ouça a voz suave que te chama pelo nome, te perdoa, te restaura e te convida a recomeçar, sempre. Essa constante jornada de arrependimento, humildade e alegria nos leva-se a um ponto crucial da nossa fé, a cura interior e a libertação espiritual. Muitos de nós carregamos feridas do passado, marcas de traumas, palavras duras que nos foram ditas, desilusões que nos fizeram duvidar do nosso valor e do amor de Deus. A nossa alma, muitas vezes, é como um vaso rachado, com a água da vida vazando por todas as fendas. E a verdade é que por mais que tentemos tapar essas rachaduras com as nossas próprias mãos, a cura verdadeira só pode vir daquele que nos criou. A história de Jesus nos dá a certeza de que Ele é o grande curador, o médico da alma. As suas feridas na cruz, as cicatrizes que Ele carregava em suas mãos e pés após a ressurreição, não eram apenas sinais de uma vitória, mas símbolos de uma compaixão que compreende a nossa dor, as nossas feridas. Ele se permitiu ser ferido para que nós pudéssemos ser curados. E a cura interior não é um passe de mágica que apaga a nossa história. É um processo de transformação, onde Ele usa a sua luz para iluminar as nossas sombras, para nos dar um novo significado para esta nossa dor, para nos ensinar a perdoar e a nos perdoar. A libertação espiritual, por sua vez, é a quebra das amarras que nos prendem ao medo, à culpa, aos vícios, a tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude do amor de Deus. E a maior arma para essa libertação é a verdade. A verdade de que o plano de Deus para nós não é de condenação, mas de redenção. A verdade de que o Espírito Santo nos dá poder sobre o pecado e sobre as forças do mal. A verdade de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Elas florescem em um solo de obediência à palavra e de contínua comunhão diária com o Criador. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas a voz de Deus para nós hoje. Ela é o manual de instruções para essa nossa vida, a fonte de toda a sabedoria celestial que precisamos. E a comunhão diária com a palavra é a nossa forma de ouvir essa voz, de renovar a nossa mente, de fortalecer o nosso espírito. É como se alimentar todos os dias para ter força para na jornada. E a obediência não é um fardo, mas um privilégio. É a nossa resposta de amor ao amor de Deus.
É a nossa forma de dizer sim para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A obediência à palavra nos liberta do caos da nossa própria vontade, nos dá direção em meio à incerteza e nos enche de uma paz que não pode ser explicada. O plano de Deus para a sua vida, para a sua cura, para a sua libertação, é um plano que passa pela sua palavra. Então, mergulhe nela, medite nela, obedeça a ela e permita que a voz de Deus, que te chama pelo nome, te cure, te liberte e te preencha com a paz que a sua alma tanto anseia. Isso nos leva a uma reflexão sobre a importância de viver pela fé e não pela vista. Em um mundo que nos exige evidências, provas concretas, garantias, a fé é um ato de subversão. É a certeza das coisas que não se veem, a convicção de que Deus é real, de que suas promessas são verdadeiras, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem dizer o contrário. A história de Jesus nos dá o maior exemplo de fé. Ele, o Verbo que se fez carne, que tinha todo o poder nas suas mãos, abriu mão de tudo, se humilhou e confiou plenamente no plano de seu Pai. Ele não se apegou ao que seus olhos viam, mas à promessa de um futuro que ainda não tinha chegado. E foi nessa fé que ele suportou a cruz, venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna. Viver pela fé é a antítese do medo do futuro. É a certeza de que a nossa história não é uma tragédia em potencial, mas uma obra de arte que está sendo pintada por um artista que jamais erra. E viver pela fé nos leva a um dos nossos maiores chamados: ser luz no mundo. Não somos chamados a nos esconder, a nos isolar, a nos conformar com o mundo. Somos chamados a brilhar. E a nossa luz não é a nossa própria, mas a luz de Cristo que habita em nós. A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa bondade, o nosso perdão, tudo isso é a manifestação visível da luz de Cristo. É a nossa forma de mostrar ao mundo que a esperança é real, que o amor é possível, que a paz é alcançável. O nosso propósito, a nossa missão, é ser sal da terra e luz do mundo. É ter a coragem de proclamar o Evangelho com ousadia, não apenas com palavras, mas com a nossa própria vida. É ter a coragem de amar a justiça e odiar o pecado, de manter o coração puro em meio à corrupção, de buscar primeiro o reino de Deus em todas as nossas decisões. O plano de Deus para a sua vida não é um plano de reclusão, mas de influência. É um plano que te convida a ser um agente de transformação em seu círculo de amizades, em sua família, em sua comunidade. A sua vida é a prova viva de que a fé vale a pena, de que o amor de Deus é real. E a sua luz, mesmo que pareça pequena, pode iluminar a escuridão de muitos que estão perdidos e desesperançosos. A sua história, a sua jornada, não é apenas sua. Ela é um farol que Deus usa para guiar outros para o porto seguro do seu amor. Então, não se esconda. Brilhe. Permita que a luz de Cristo, que habita em você, ilumine o mundo ao seu redor. Compreendendo que nossa luz é a manifestação de Cristo em nós, somos levados a uma reflexão sobre a alegria verdadeira em Cristo. Algo que transcende a mera felicidade superficial que o mundo oferece. A felicidade é um sentimento que depende das circunstâncias, mas a alegria é uma certeza que reside no coração, independentemente do que aconteça ao nosso redor. E essa alegria, essa paz inabalável, é um dos frutos mais doces do Espírito Santo, que habita em nós. A história de Jesus após a ressurreição, com suas aparições a discípulos que estavam assustados, tristes e confusos, nos mostra que a alegria não é a negação da dor, mas a sua superação. Ele não lhes disse para esquecerem o que haviam passado. Ele lhes mostrou suas mãos e seu lado feridos, reconhecendo a dor, mas depois lhes desejou paz e soprou sobre eles o seu Espírito. A verdadeira alegria em Cristo é a certeza de que a vitória já foi conquistada. Não é a ausência de lutas, mas a presença daquele que já venceu todas elas. É a paz de quem sabe que a nossa história não é uma tragédia em potencial, mas uma obra de arte que está sendo pintada por um artista que jamais erra. Essa alegria nos liberta da busca incessante por mais, por conquistas, por aprovação. Ela nos ensina a encontrar contentamento em todas as circunstâncias, a valorizar as pequenas coisas,
a celebrar as vitórias espirituais, por menores que sejam, a encontrar propósito nas nossas derrotas. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa arma contra o desespero e a desilusão. Ela nos capacita a alegrar-se na esperança, a ter um coração agradecido, a viver de forma generosa e desapegada, porque a nossa maior riqueza já nos foi dada de graça. O plano de Deus para a sua vida, para a sua alegria, é um plano que passa pela sua presença em nós. Então, se o seu coração está pesado, se a sua alma está inquieta, não procure a alegria em coisas passageiras. Busque a alegria no Autor da vida, na certeza da sua presença, na promessa da sua graça. E, no silêncio da sua alma, ouça a voz suave que te chama pelo nome, te perdoa, te restaura e te preenche com a alegria que a sua alma tanto anseia. A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa alegria, tudo isso é a manifestação visível da bondade de Deus. É o nosso farol que ilumina a escuridão do mundo, a nossa forma de mostrar ao mundo que a esperança é real, que o amor é possível, que a paz é alcançável. O nosso propósito, a nossa missão, é ser sal da terra e luz do mundo. É ter a coragem de proclamar o Evangelho com ousadia, não apenas com palavras, mas com a nossa própria vida. A história da ressurreição, com as aparições de Jesus a seus discípulos, não foi apenas para que eles se alegrassem, mas para que eles se tornassem testemunhas. Eles foram comissionados a ir ao mundo e a pregar o Evangelho, a compartilhar a história do amor de Deus, da sua vitória sobre a morte, da sua promessa de vida eterna. E essa comissão é a nossa também. Somos chamados a ser o testemunho de Deus em nosso tempo. E o nosso testemunho mais poderoso não é o de uma vida perfeita, mas o de uma vida transformada, de um coração quebrado que foi curado, de uma alma perdida que foi encontrada. A nossa história, com todos os seus desafios e incertezas, é um eco da grande história de redenção de Deus. A nossa vida é a prova viva de que a fé vale a pena, de que o amor de Deus é real. E a nossa voz, mesmo que pareça pequena, pode ser a voz que Deus usa para guiar outros para o porto seguro do seu amor. A sua vida importa, a sua história importa. E cada palavra que você fala, cada ato de bondade que você pratica, cada momento de alegria que você compartilha, é um passo na direção do propósito que Deus escreveu para você. Então, não se esconda, brilhe, proclame a bondade de Deus não apenas com os seus lábios, mas com a sua própria vida. E permita que a sua história seja a prova viva de que a fé e a confiança em Deus não são uma ilusão, mas a única certeza que temos em um mundo de incertezas. Sustentados por essa alegria e por esse propósito, somos chamados a um novo patamar de fé, o de viver de modo íntegro e irrepreensível. Em um mundo onde a ética e a moral são frequentemente relativizadas, a integridade se torna um farol de esperança. A história de Jesus nos mostra que a sua vida foi um exemplo de total integridade, onde suas palavras e suas ações estavam em perfeita harmonia. Ele não disse uma coisa e fez outra. A sua vida foi um testemunho vivo da verdade que ele pregava. E a nossa vida, por sua vez, deve ser a mesma. A integridade não é apenas sobre não pecar, mas sobre buscar a Deus em cada pequena decisão, em cada conversa, em cada transação. É a busca por um coração puro em meio a um mundo de corrupção. É a decisão de honrar a Deus com as finanças, com o nosso trabalho, com a nossa vida familiar. É a certeza de que a nossa fé não é algo que vivemos apenas nos domingos, mas que permeia cada aspecto da nossa existência. O plano de Deus para a sua vida não é um plano de uma fé de fachada, mas de uma fé que transforma o seu ser por completo, que te capacita a viver uma vida que é um reflexo do seu caráter. E viver com integridade nos leva a um dos maiores desafios da nossa fé: amar os inimigos. Essa é uma das verdades mais subversivas e libertadoras da nossa fé. A nossa natureza humana nos ensina a amar aqueles que nos amam e a odiar aqueles que nos odeiam. Mas o amor de Cristo, que nos foi derramado através do Espírito Santo, nos capacita a ir além, a amar aqueles que nos ofenderam, que nos perseguiram, que nos machucaram. A história de Jesus, na cruz, orando por aqueles que o crucificavam, é o maior exemplo desse amor. E o perdão, o amor aos inimigos, não é um sentimento que surge por acaso, mas uma decisão que tomamos, guiados pelo Espírito.
É a escolha de não guardar amargura em nosso coração, de não permitir que o ódio nos consuma, de entregar a justiça a Deus e de escolher amar, mesmo quando o amor parece impossível. O plano de Deus para a sua vida, para a sua paz, é um plano de amor radical, que te liberta da prisão do ressentimento e te enche de uma paz que o mundo não pode te dar. A oração não é apenas um pedido, mas um ato de intercessão pelos outros. A história de Jesus, após a ressurreição, nos mostra que Ele, mesmo em sua glória, continua a interceder por nós junto ao Pai. E a nossa oração, por sua vez, é a nossa forma de participar do seu ministério de intercessão, de nos tornarmos pontes de graça para aqueles que amamos, para a nossa comunidade, para o mundo. A intercessão nos tira do nosso próprio umbigo e nos coloca em um lugar de compaixão e de misericórdia pelo outro. Ela nos lembra que a nossa história não é solitária, mas que somos parte de um corpo, de uma família, de uma comunidade que se fortalece mutuamente na oração. O plano de Deus para a sua vida, para a sua intimidade com Ele, é um plano que passa pela sua voz, pelo seu coração, pela sua intercessão. A sua oração tem o poder de mudar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. E a sua voz, mesmo que seja um sussurro, é ouvida por aquele que te ama e que te chama pelo nome. Para sustentar essa intercessão e para viver com alegria e integridade, somos chamados a crescer no conhecimento bíblico e a renovar a mente segundo a palavra. Em um mundo de constante agitação, onde a nossa mente é bombardeada por informações e por ideologias que se opõem à verdade de Deus, a renovação da mente é um ato de resistência espiritual. É a decisão diária de nos alimentarmos da palavra de Deus, de meditar nela, de nos permitirmos ser transformados por ela. A história de Jesus, em sua vida e após a ressurreição, é a maior prova de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele usou as Escrituras para vencer as tentações, para ensinar aos seus discípulos, para dar significado à sua morte e ressurreição. E a nossa vida, por sua vez, deve ser a mesma. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, tudo precisa ser renovado e transformado pela palavra de Deus. Crescer no conhecimento bíblico não é um hobby intelectual, mas uma necessidade espiritual. É a nossa forma de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, de termos a sua mente, o seu coração, o seu amor. O plano de Deus para a sua vida, para a sua transformação, é um plano que passa pela sua palavra. Então, mergulhe nela, medite nela, obedeça a ela e permita que a voz de Deus, que te chama pelo nome, te cure, te liberte e te preencha com a paz que a sua alma tanto anseia. Em nossa caminhada de fé, onde buscamos integrar a palavra e o amor em nosso dia a dia, somos inevitavelmente confrontados com uma realidade, a má brevidade da vida. Em um mundo que nos vende a ilusão da eternidade na terra, a nossa fé nos convida a encarar a nossa mortalidade com coragem e esperança. A história de Jesus nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas a porta de entrada para a vida eterna, a sua ressurreição, que parecia um evento improvável para os seus próprios discípulos. É a nossa maior promessa de que também seremos ressuscitados, de que a morte foi vencida, de que o último inimigo foi derrotado. E essa esperança não nos torna indiferentes à vida, mas nos impulsiona a vivê-la com ainda mais propósito e paixão. A consciência da brevidade da vida nos ensina a usar o tempo com sabedoria. Em vez de o gastarmos em futilidades, em busca de aprovação, em conflitos sem sentido, somos chamados a investirmos nosso tempo no que realmente importa, em nosso relacionamento com Deus, em nossa família, em nossa comunidade, em nosso propósito de servir. O plano de Deus para a sua vida não é um plano de desperdício, mas de abundância. E essa abundância não se mede pela quantidade de dinheiro que você tem, mas pela qualidade do amor que você dá, pela paz que você vive, pela esperança que você compartilha. A cada novo dia, a cada novo amanhecer, temos uma nova chance de viver para a glória de Deus, de fazer a diferença no mundo, de deixar um legado de amor e de fé. A nossa vida é um sopro, mas o nosso impacto, a nossa história, pode ecoar na eternidade. E é essa certeza, essa esperança, que nos liberta do medo do futuro e nos dá a paz para viver o presente com sabedoria e com um coração grato.
O mundo nos ensina a acumular, a buscar a nossa segurança em nossas posses, em nosso dinheiro, em nossa carreira. Mas a nossa fé nos ensina a buscar a nossa segurança em Deus, a ter um coração desapegado, que sabe que a nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos em Cristo. A história de Jesus nos mostra que ele não se apegou a nada. Ele abriu mão de sua glória, de sua divindade, para se tornar um de nós. Ele viveu uma vida de simplicidade, sem um lugar para reclinar a cabeça, nos ensinando que o nosso tesouro não está na terra, mas no céu. E o nosso desapego não é uma atitude de pobreza, mas de uma fé madura, que sabe que a nossa verdadeira riqueza é a presença de Deus em nossas vidas, a promessa de vida eterna, a certeza do seu amor. Viver de forma desapegada, por sua vez, nos capacita a viver com generosidade. A generosidade não é apenas dar o que nos sobra, mas dar do que temos, com um coração alegre e grato. É a manifestação visível da nossa confiança em Deus, da nossa certeza de que Ele é o nosso provedor, de que Ele sempre cuidará de nós. A história de Jesus nos mostra que Ele foi o maior exemplo de generosidade. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos deu a sua graça, o seu perdão, o seu amor. E a nossa resposta a essa generosidade deve ser uma vida de generosidade, de um coração que se alegra em dar, em servir, em compartilhar. O plano de Deus para a sua vida, para a sua alegria, é um plano de abundância, que se manifesta quando você se torna um canal da sua bênção, um instrumento de sua graça e de seu amor no mundo. A sua generosidade é um testemunho poderoso da sua fé, uma prova viva de que a sua confiança não está em suas posses, mas naquele que te amou primeiro. E essa é a nossa maior riqueza, a nossa maior herança, a nossa maior esperança. Uma vida de generosidade e desprendimento nos leva a um dos pilares mais fortes da nossa fé, a confiança no cuidado de Deus. Em um mundo de incertezas econômicas, de inseguranças e de ansiedade, a nossa tendência é confiar em nossa própria capacidade, em nossa inteligência, em nosso esforço. Mas a nossa fé nos convida a entregar o controle e a confiar plenamente na provisão daquele que sustenta o universo. A história de Jesus nos dá o maior exemplo dessa confiança. Ele, o Filho de Deus, que tinha todo o poder nas suas mãos, viveu uma vida de total dependência de seu Pai. Ele nos ensinou a olhar para os pássaros do céu, que não semeiam nem colhem, e para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e a nos lembrar de que se o Pai cuida deles, quanto mais cuidará de nós. É uma fé madura, que nos capacita a fazer a nossa parte, a trabalhar com diligência, mas a entregar o resultado a Ele. É a certeza de que a nossa história não é uma tragédia em potencial, mas uma obra de arte que está sendo pintada por um artista que jamais erra. Essa confiança nos liberta do medo do futuro, da ansiedade do amanhã, e nos enche de uma paz que o mundo não pode nos dar. A nossa vida é um testemunho vivo dessa confiança. O nosso sorriso em meio à dificuldade, a nossa generosidade em meio à escassez, a nossa paz em meio à incerteza. Tudo isso é a manifestação da nossa fé no cuidado de Deus. O plano de Deus para a sua vida é um plano de provisão que se manifesta de forma poderosa quando você se torna um canal da sua bênção, um instrumento de sua graça e de seu amor no mundo. Em um mundo cheio de vozes que competem por nossa atenção, que nos oferecem conselhos e soluções, o discernimento é a nossa bússola que nos guia na direção certa. O discernimento espiritual não é um dom para poucos, mas uma habilidade que podemos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo. É a capacidade de ouvir a voz de Deus, de distinguir a verdade do engano, de saber qual caminho seguir, qual decisão tomar. E a história de Jesus nos dá o maior exemplo de discernimento. Ele, em sua vida terrena, estava em constante comunhão com o Pai, e por isso, em cada momento, ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia quando falar, quando calar, quando agir, quando esperar. E a nossa vida, por sua vez, deve ser a mesma. A nossa jornada de fé não é uma jornada solitária, mas uma jornada onde o Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos dá a sabedoria que precisamos para discernir a vontade de Deus em nossas vidas. E para ter discernimento, somos chamados a cultivar um coração que busca a Deus em primeiro lugar,
que se alimenta da sua palavra, que pratica o silêncio e a meditação, que se recusa a se conformar com o mundo. O plano de Deus para a sua vida, para a sua paz, para o seu propósito, é um plano que passa pela sua capacidade de ouvir a sua voz e de seguir a sua direção. O seu discernimento é a prova viva da sua intimidade com Deus. Uma prova de que a sua confiança não está em sua própria capacidade, mas naquele que te ama e que te chama pelo nome. E essa é a nossa maior esperança, a nossa maior promessa, a nossa maior verdade. O desapego e a generosidade que manifestamos em nossa vida nos preparam para um dos temas mais complexos e dolorosos da existência humana: a consolação nos momentos de luto. Em um mundo que idolatra a juventude e a vida, a morte é um tabu, algo que evitamos falar. Mas a nossa fé, enraizada na ressurreição, nos convida a enfrentar a morte com uma esperança que não é cega, mas que tem um nome: Jesus. A história de Jesus chorando a morte de Lázaro nos mostra que ele não é um Deus distante e insensível. Ele se compadece da nossa dor, ele entende a nossa tristeza, ele chora conosco. E a sua ressurreição, o seu triunfo sobre a morte, é a nossa maior consolação. A morte de um ente querido não é o fim da história, é um intervalo, uma pausa, antes do grande reencontro. E a nossa esperança não está em um túmulo vazio, mas em um Salvador que está vivo, que nos aguarda com braços abertos. A consolação que recebemos de Deus nos capacita a sermos consolo para outros. Dauta. Assim como recebemos a graça de Deus em nossa dor, somos chamados a ser canais dessa graça para aqueles que estão sofrendo. A nossa experiência de luto, de dor, de perda, não é em vão. Ela se torna o solo onde a compaixão de Deus pode florescer, onde podemos estender a mão a quem chora, onde podemos dar um abraço, uma palavra de esperança, uma oração sincera. O plano de Deus para a sua vida não é um plano de uma vida sem dor, mas de uma vida que transforma a dor em propósito, o luto em esperança, a perda em uma oportunidade de amar e de servir. A sua história de luto, de consolação, de superação, pode ser a chave que Deus usa para abrir o coração de alguém que está perdido no desespero. E essa é a nossa maior esperança, a nossa maior promessa, a nossa maior verdade. O zelo não é um fanatismo cego, mas uma paixão ardente por Deus, por sua glória, por seu reino. É a nossa resposta de amor ao amor de Deus. É o que nos impulsiona a usar os nossos dons, o nosso tempo, o nosso dinheiro, para a expansão do seu reino, para o serviço ao próximo. A história de Jesus nos mostra que ele tinha um zelo que o consumia. Ele purificou o templo, ele pregou o evangelho, ele serviu aos pobres, aos doentes, aos marginalizados. E a nossa vida, por sua vez, deve ser a mesma. O nosso zelo pela obra de Deus não é um fardo, mas um privilégio. É a nossa forma de participar do plano de Deus para a redenção do mundo. E para ter zelo, somos chamados a cultivar um coração que se recusa a ser complacente, que se recusa a se conformar com a mediocridade, que busca a excelência em tudo o que faz. O nosso zelo pela obra de Deus nos capacita a ensinar e instruir outros na palavra, a cuidar dos necessitados, a proclamar o evangelho com ousadia, a permanecer firmes na doutrina, a ter coragem diante da perseguição. O plano de Deus para a sua vida, para a sua paixão, para o seu propósito, é um plano que passa pelo seu zelo, pelo seu amor, pela sua obediência. E esse zelo, essa paixão, é a prova viva da sua intimidade com Deus. Uma prova de que a sua confiança não está em suas próprias conquistas, mas naquele que te ama e que te chama pelo nome. E essa é a nossa maior esperança, a nossa maior promessa, a nossa maior verdade. Em um mundo que nos cansa, nos desilude e nos tenta a desistir, a nossa fé é o nosso farol, a nossa âncora, a nossa maior riqueza. A história de Jesus, após a ressurreição, nos mostra que a chama da fé dos seus discípulos foi acesa novamente, não por uma visão espetacular, mas pela sua presença, pelo seu amor, pela sua graça. A fé deles foi restaurada na beira do mar, na estrada para Emaús, no cenáculo. E a nossa fé, por sua vez, deve ser a mesma. A nossa fé não é um sentimento que podemos acender e apagar a nosso bel prazer. É um presente de Deus, um fogo que precisamos alimentar diariamente com a palavra, com a oração,
com a comunhão, com o serviço. Manter viva a chama da fé nos capacita a confiar que Deus transforma o mal em bem, a não murmurar diante das dificuldades, a aprender com as derrotas, a celebrar as vitórias espirituais. A nossa fé é o nosso escudo contra as dúvidas, o nosso escudo contra o medo, o nosso escudo contra o desespero. O plano de Deus para a sua vida, para a sua fé, é um plano que te convida a confiar nele, a depender nele, a amar nele, mesmo quando o amor parece impossível, mesmo quando a fé parece cega, mesmo quando a esperança parece perdida. E a nossa fé, essa chama que arde em nosso coração, é a prova viva de que a nossa história não é em vão, de que a nossa vida tem um propósito, de que o nosso destino final é seguro. E essa é a nossa maior esperança, a nossa maior promessa, a nossa maior verdade. Da chama da fé que se mantém viva, surge uma nova perspectiva, uma que nos eleva acima das tribulações do cotidiano, a esperança na vida eterna. A nossa cultura, obcecada pelo agora, muitas vezes nos rouba a capacidade de olhar para o futuro com a lente da eternidade. Mas a fé cristã não é uma filosofia de vida que termina na morte. Ela é o ponto de partida para a vida que nunca acaba. A promessa de que a nossa história não é uma tragédia em potencial, mas uma obra de arte que culmina em um final de glória. A ressurreição de Jesus, que foi um evento tão improvável para os seus próprios discípulos, é a nossa maior certeza. Ela é a prova de que a morte foi vencida, de que o último inimigo foi derrotado e de que o amor de Deus é mais forte do que a sepultura. Essa esperança na vida eterna não nos torna indiferentes ao sofrimento do presente. Pelo contrário, ela nos capacita a enfrentar provações com coragem. A certeza de que o nosso sofrimento hoje é temporário, mas que a nossa recompensa será eterna, nos dá uma força que não vem de nós, mas de Deus. A história de Jesus nos mostra que Ele não nos prometeu uma vida sem dor. Ele nos prometeu a sua presença em meio à dor, a sua força em meio à fraqueza, a sua vitória em meio à derrota. E a nossa vida, por sua vez, deve ser a mesma. As nossas provações não são em vão. Elas se tornam o solo onde a nossa fé mais forte irá florescer, onde a nossa coragem será forjada, onde a nossa esperança será renovada. A esperança na vida eterna é a âncora da nossa alma, a nossa certeza em meio às tempestades, a nossa paz em meio à incerteza. Em um mundo que exalta o poder, o sucesso e o reconhecimento, a humildade é uma atitude de subversão. É a certeza de que a nossa força não está em nós mesmos, mas em Deus. É o reconhecimento de que a nossa vida não é nossa, mas dele. A história de Jesus nos dá o maior exemplo de humildade. Ele, o Filho de Deus, que tinha todo o poder nas suas mãos, se humilhou, se tornou servo, lavou os pés dos seus discípulos. E a nossa vida, por sua vez, deve ser a mesma. O nosso propósito não é ser servido, mas servir. A nossa alegria não é a de receber, mas a de dar. A nossa maior recompensa não está na glória terrena, mas na honra que recebemos do Pai. A humildade é a porta para uma vida de verdadeiro serviço. Ela nos liberta da busca incessante por reconhecimento, da competição com os outros, da autossuficiência que nos afasta de Deus e nos enche de uma paz que o mundo não pode nos dar. As nossas derrotas não são em vão. Elas se tornam o solo onde a nossa humildade será forjada, onde a nossa dependência de Deus será fortalecida, onde a nossa compaixão pelo outro será aprofundada. E as nossas vitórias não são para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Elas são a prova viva da sua fidelidade, da sua bondade, do seu poder. Elas são a nossa oportunidade de dar testemunho, de proclamar a bondade de Deus, de encorajar outros em sua jornada de fé. O plano de Deus para a sua vida, para a sua humildade, para o seu serviço, é um plano de transformação. E a sua vida, com todas as suas vitórias e derrotas, é a prova viva de que a humildade e o serviço não são uma fraqueza, mas a maior força que você pode ter. Em um mundo que nos ensina a evitar a dor a todo custo, a nossa fé nos convida a enfrentar a tribulação com uma perspectiva diferente. A história de Jesus nos mostra que Ele não nos prometeu uma vida sem tribulações. Pelo contrário, Ele nos alertou que, no mundo tereis aflições, mas Ele nos deu uma promessa ainda maior. Tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E a nossa força não vem da ausência da tribulação, mas da presença de Cristo em meio a ela. É na tribulação que a nossa fé é refinada como o ouro. É na tribulação que a nossa dependência de Deus é fortalecida. É na tribulação que o nosso coração se torna mais parecido com o de Cristo. O fortalecimento espiritual na tribulação não é um milagre que nos tira da dor, mas uma transformação que nos capacita a suportá-la com a paz de Deus. E esse fortalecimento, por sua vez, nos capacita a praticar a paciência e a cultivar a mansidão. A paciência não é um traço de personalidade que alguns têm e outros não. É um fruto do Espírito, uma manifestação da presença de Deus em nós. É a capacidade de esperar no tempo de Deus, de confiar que Ele está trabalhando em nossa história, mesmo quando não conseguimos ver. A mansidão, por sua vez, não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de força sob controle, de um coração que se recusa a se vingar, a se irar, a guardar rancor. É um coração que, em meio à dor, escolhe perdoar, em meio à injustiça, escolhe amar. O plano de Deus para a sua vida, para a sua paciência, para a sua mansidão, é um plano de transformação. E a sua vida, com todas as suas tribulações, é a prova viva de que a paciência e a mansidão não são fraquezas, mas a maior força que você pode ter. Da importância do louvor e da adoração, que nos conectam à glória de Deus. Somos levados a uma prática que nos conecta à sua vontade de uma forma mais profunda e disciplinada. A importância do jejum. Em uma cultura que nos ensina a buscar satisfação imediata para todos os nossos desejos, o jejum é um ato de renúncia, de autodisciplina e de entrega. Não é uma dieta espiritual para impressionar a Deus, mas uma ferramenta poderosa para calar as vozes da nossa carne e sintonizar o nosso coração à voz do Espírito Santo. A história de Jesus nos mostra que ele jejuou por 40 dias no deserto, preparando-se para o seu ministério. Ele nos ensinou que algumas batalhas espirituais só podem ser vencidas com oração e jejum. E o jejum, por sua vez, não é uma forma de convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas de fortalecer o nosso espírito para que possamos discernir a sua vontade. Ele é um lembrete físico de que o nosso corpo, com todos os seus desejos, está sob o domínio do nosso espírito. E essa submissão nos liberta para uma intimidade mais profunda com o Criador. O jejum nos prepara para escutar a voz de Deus e para discernir a vontade divina. Em meio ao barulho do mundo, das nossas próprias preocupações e ansiedades, a voz de Deus pode parecer distante. Mas quando silenciamos a nossa carne através do jejum, criamos um espaço sagrado em nosso coração para ouvi-lo. O discernimento da vontade de Deus não é um dom para poucos, mas uma habilidade que podemos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo. É a capacidade de ouvir a voz de Deus em sua palavra, nas circunstâncias da nossa vida e na comunhão com outros crentes. O plano de Deus para a sua vida, para a sua paz, para o seu propósito, é um plano que passa pela sua capacidade de ouvir a sua voz e de seguir a sua direção. O seu discernimento é a prova viva da sua intimidade com Deus, uma prova de que a sua confiança não está em sua própria capacidade, mas naquele que te ama e que te chama pelo nome. Em um mundo que nos ensina que o caos e a sorte governam o universo, a nossa fé nos convida a descansar na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A história de Jesus nos dá o maior exemplo dessa soberania. Ele, que foi traído, humilhado, crucificado, não foi vítima de um plano maligno, mas o cumprimento de um plano divino, que culminou na sua ressurreição e na redenção do mundo. A soberania de Deus não é um conceito frio e distante, mas uma promessa de que a nossa história, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas vitórias e derrotas, está sendo cuidadosamente escrita por aquele que jamais erra. Em meio à dor, à perda, à injustiça, a nossa natureza humana nos leva a questionar a bondade de Deus. Mas a nossa fé nos convida a olhar para a cruz, para a maior injustiça de todos os tempos, e a ver que Deus, em sua soberania, usou o maior mal para o maior bem. A nossa confiança de que Deus transforma o mal em bem não é uma fé cega que ignora o sofrimento, mas uma fé madura que reconhece o poder de Deus para redimir, para restaurar, para dar um novo significado à nossa dor.
O plano de Deus para a sua vida, para o seu propósito, é um plano que se manifesta de forma poderosa quando você se torna um canal da sua bênção, um instrumento de sua graça e de seu amor no mundo. E a sua confiança, a sua certeza, a sua paz é a prova viva da sua fé, uma prova de que o seu futuro está seguro nas mãos daquele que te amou primeiro. Uma vida baseada na soberania de Deus e na fé que Ele transforma o mal em bem nos leva a uma reflexão crucial sobre a nossa própria identidade e missão, a necessidade de renúncia e obediência. A sociedade nos ensina a buscar a nossa própria vontade, a nos satisfazer em primeiro lugar, a seguir o caminho que parece mais fácil e mais prazeroso. Mas a nossa fé nos convida a algo muito mais profundo e libertador, a renunciar a nós mesmos, a pegar a nossa cruz e a seguir a Jesus. A história dele nos dá o maior exemplo dessa renúncia. Ele abriu mão de sua glória e de sua divindade para se tornar um de nós. Ele se submeteu à vontade do Pai, mesmo que isso significasse a humilhação da cruz. E a sua obediência não foi um fardo, mas uma atitude de amor, de confiança e de entrega total. A nossa renúncia e obediência, por sua vez, não são um sinal de fraqueza, mas de uma fé madura que reconhece que a nossa vontade, por si só, não é a melhor para nós. É a certeza de que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é o único caminho para a verdadeira paz e o verdadeiro propósito. Essa renúncia e obediência nos capacitam a resistir à conformidade com o mundo, a não nos deixarmos levar pelas modas e pelas ideologias que se opõem à verdade de Deus. Elas nos libertam da busca incessante por aprovação, da competição com os outros, da autossuficiência que nos afasta de Deus e nos enchem de uma paz que o mundo não pode nos dar. O plano de Deus para a sua vida, para a sua alegria, para o seu propósito, é um plano que passa pela sua renúncia a si mesmo e pela sua obediência à sua palavra. Em um mundo que muitas vezes confunde o bem com o mal, o justo com o injusto, a nossa fé nos convida a ter um coração que se alinha com o coração de Deus. E o coração de Deus ama a justiça, que é a sua vontade para o mundo. E o coração de Deus odeia o pecado, que é tudo aquilo que nos separa dele e do nosso próximo. A história de Jesus nos dá o maior exemplo desse amor pela justiça e ódio pelo pecado. Ele, que nunca pecou, se tornou pecado por nós, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. E a sua vida, por sua vez, foi um testemunho vivo do amor pela justiça, do serviço aos pobres, aos doentes, aos oprimidos. O nosso uina, amar a justiça e odiar o pecado, não é uma atitude de moralismo ou de julgamento. É uma atitude de compaixão e de misericórdia. É o que nos impulsiona a cuidar dos necessitados, a interceder pelos outros, a falar a verdade em amor. Ora, é o que nos dá a coragem de nos levantarmos contra a injustiça, de lutarmos por aqueles que não podem lutar por si mesmos, de sermos a voz dos sem voz. O plano de Deus para a sua vida não é um plano de uma fé de fachada, mas de uma fé que se manifesta em ações, em amor, em justiça. E a sua vida, com todas as suas lutas e vitórias, é a prova viva de que a sua fé, o seu amor, a sua esperança não são em vão. Em um mundo de extremos, de vícios e de excessos, a moderação e o equilíbrio são um testemunho poderoso da nossa fé. Não é uma vida de ausência de prazer, mas de um prazer que está alinhado com a vontade de Deus. É a certeza de que a nossa satisfação não vem das coisas do mundo, mas de Cristo. E essa moderação e equilíbrio se manifestam em todas as áreas da nossa vida, no nosso tempo, no nosso dinheiro, no nosso trabalho, nas nossas relações, na forma como cuidamos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A história de Jesus nos mostra que a sua vida foi um exemplo de total equilíbrio. Ele se alegrou com os amigos, participou de festas, mas também se retirou para orar, para ter comunhão com o Pai. E a nossa vida, por sua vez, deve ser a mesma. Viver de forma moderada e equilibrada nos capacita a usar o tempo com sabedoria, a honrar a Deus com as finanças, a cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. É a atitude de reconhecer que a nossa vida não é nossa,
mas dele, e que cada área da nossa existência deve ser vivida para a glória dele. O plano de Deus para a sua vida, para a sua paz, para o seu propósito, é um plano que passa pelo seu equilíbrio, pela sua moderação, pela sua total entrega a ele. E a sua vida, com todas as suas escolhas, é a prova viva da sua fé, da sua confiança, da sua obediência. E essa é a nossa maior esperança, a nossa maior promessa, a nossa maior verdade. A jornada que percorremos juntos hoje nos leva a um lugar de paz, de descanso. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoou com essa mensagem. É porque no fundo da sua alma, você sabe que a sua história não é um roteiro pré-escrito, mas uma obra de arte que está sendo pintada com amor, com propósito e com uma esperança inabalável. O plano de Deus para a sua vida não é um peso, mas um abraço. E a sua resposta a esse abraço é a sua fé, a sua confiança, a sua oração, o seu perdão, o seu amor. A sua vida é a prova viva de que a graça de Deus é real, de que a esperança é possível, de que a paz é alcançável. Não se sinta mais um espectador, mas o protagonista da sua própria história, coautor com Deus. Saiba que Ele te conhece, te ama e te chama pelo nome. E acima de tudo, Ele quer que você descanse em sua presença. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a sua fé seja fortalecida, a sua esperança seja renovada e a sua alma encontre o descanso que o mundo não pode te dar. Se essa mensagem tocou seu coração, se de alguma forma ela te trouxe paz e clareza, peço que você curta este vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas que precisam ouvir sobre essa esperança. Compartilhe-o com alguém que você sabe que está lutando com o medo do futuro, com a incerteza do amanhã. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e prepare seu coração para conversar com aquele que te conhece, te ama e te chama pelo nome. E agora, com o coração aberto, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e o que encontramos, Pai, não foi um roteiro frio e distante, mas a Tua voz que nos chama pelo nome, o Teu amor que nos restaura, a Tua presença que nos dá paz. Pai, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces a história de cada uma delas, as cicatrizes que carregam, as feridas que ainda doem, o medo que as consome. Tu conheces as noites de insônia, as lágrimas silenciosas, a sensação de que o futuro é uma névoa densa e assustadora. Eu te peço, Senhor, que agora, neste momento, a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, inunde o coração e a mente de cada um. Que a Tua paz dissipe o medo, que a Tua paz acalme a ansiedade, que a Tua paz cure as feridas da alma. Perdoa-nos pelas vezes em que as nossas palavras foram de crítica e não de gratidão, de amargura e não de amor. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo, a vivermos com a integridade de Cristo, com a generosidade do Teu Espírito e com a sabedoria da Tua palavra. Dá-nos a coragem, Pai, de viver pela fé e não pela vista. Ensina-nos a confiar no Teu cuidado, a descansar em Teus braços, a encontrar a verdadeira alegria na Tua presença. Que possamos ser luz no mundo, um farol de esperança, um testemunho vivo do Teu amor. Que as nossas vidas proclamem a Tua bondade, o Teu poder e a Tua misericórdia. E por fim, Senhor, nós te pedimos que guardes a nossa fé até o fim. Que mesmo em meio às lutas, possamos lembrar da promessa do Teu retorno, da esperança da vida eterna, da certeza de que, em Ti, a nossa história termina em glória. Nós entregamos a Ti o nosso passado, com todas as suas dores. Entregamos a Ti o nosso presente, com todos os seus desafios. E entregamos a Ti o nosso futuro, com todas as suas incertezas. Porque sabemos que a nossa vida, em Tuas mãos, é uma obra de arte perfeita.